Olá, terceiro ano, estamos de volta com a disciplina de História. E hoje em História nós faremos também uma revisão mediante a aula passada, onde nós falamos sobre o trabalho manual no campo. Vou convidar vocês a abrirem o livro novamente na página 208 e vamos revisar mais um pouquinho sobre esse estudo em História. Nós vimos a partir dessa página o trabalho no campo, que é um dos trabalhos mais antigos, e mais importantes da nossa história. A agricultura ela é fundamental, pois é por meio dela que são produzidos o quê? Produzidos muitos alimentos, E esses alimentos nós consumimos. E para produzir esses alimentos, o que é necessário? É necessário muito trabalho, É preciso preparar a terra, é preciso colocar as mudas, plantar as mudas, as sementes, regar com cuidado, É preciso cuidar das plantas, É preciso observar a colheita, saber colher, produzir o alimento, é um processo longo, então tudo isso precisa ser feito com muita atenção. E por muito tempo, a agricultura ela foi realizada de forma o quê? Manual. Não havia máquinas, Não havia maquinários para ajudar na agricultura, era tudo muito braçal. As pessoas faziam todo o trabalho com as suas próprias mãos, E com a ajuda muitas vezes de animais, para fazer para carregar o peso maior. Ainda hoje existem propriedades rurais onde se pratica agricultura de forma manual, nas quais todos os membros da família ajudam um pouco nessa produção dos alimentos. Em outras fazendas são encontrados funcionários, Eles recebem um salário pelo trabalho, trabalho no plantio, na colheita, em geral. Então, assim, é um pouco mesclado, Existe o trabalho manual e também existe o trabalho realizado por funcionários. E daí nós vimos, que esse trabalho, ele pode ser mecanizado no campo, Antigamente, as pessoas faziam o quê? As pessoas cavavam a terra com pás, para plantar o quê? As sementes. Faziam isso com suas próprias mãos e a ferramenta, faziam isso manualmente. Então, com o passar dos séculos, os trabalhadores observaram que os animais poderiam ajudar no trabalho, pois eles eram o quê? Muito fortes, E que os seres humanos iam precisar desse apoio. Assim, eles foram criando o quê? Foi criado o arado. O arado é um instrumento de ferro que era puxado por cavalos ou por bois, revirando e preparando a terra para o plantio. A criação do arado foi uma inovação tecnológica. A tecnologia é tudo aquilo que é criado para facilitar o quê? O nosso trabalho, Ou tornar a nossa vida mais confortável. O celular é uma tecnologia. Ele veio para facilitar a nossa vida. Antigamente, nós queríamos falar com o pai, com a mãe ou com o nosso trabalho, tínhamos que enfrentar uma fila no orelhão, na rua, para poder discar o número ali e conseguir falar. E muitas vezes não conseguíamos fazer isso. Hoje em dia, tem o recurso da tecnologia, o celular, Eu falo em qualquer lugar, no ônibus, chegando no trabalho, batendo meu cartão de ponto, fazendo o meu trabalho, uso o WhatsApp, e passo mensagens, ligo. Então, a humanidade, melhorou bastante com a tecnologia entre si. Então, a tecnologia, ela foi feita para isso, foi feita para melhorar, para facilitar a vida do ser humano, para tornar a nossa vida o quê? Mais confortável, certo? E numa emergência, utilizar esses recursos, assim como o celular. Numa emergência, damos a prioridade ao aparelho telefônico. Por isso, são consideradas inovações tecnológicas, desde o domínio do fogo até o desenvolvimento
de celulares, que é a última geração, conforme eu expliquei aqui. Na zona rural, existem várias inovações tecnológicas e isso ajuda as pessoas no trabalho com os maquinários. Para quê? Para semear, para colher, para revirar a terra, para regar as plantas, né? E esses maquinários, eles vieram para isso, justamente para isso, para o trabalho braçal ser reduzido e nos poupar. Essas máquinas podem ser dirigidas por humanos, como os tratores, ou controladas pelo computador, pelos irrigadores. Então, a tecnologia ajuda a produzir mais alimentos, pois torna o trabalho das pessoas menos cansativo e mais rápido. Mas também, né, com isso tudo, ajudando e contribuindo, né, são limitadas as vagas, né, de pessoas. Antigamente contratava-se mais pessoas, hoje em dia existem os maquinários e algumas pessoas, né? O quadro fica um pouco reduzido, mas a tecnologia veio para facilitar. Né? Assim como o trabalho mecanizado é possível plantar e colher, muito mais do que o trabalho manual, né? Então, esse trabalho, né, mecanizado, né, com o trabalho mecanizado é possível plantar e colher muito mais do que o trabalho manual, é claro. Por quê? Através desses equipamentos, né, dessa velocidade, dessa tecnologia, os agricultores eles vão ter uma resposta mais rápida, né, do seu plantio. E se fosse tudo manual, ia demorar muito mais. Né? Então a tecnologia veio também para nos ajudar. Tipos de trabalho no campo. Nós vimos, né, que existem, né, esses tipos de trabalho no campo. A imagem nos mostra, né, uma máquina, né, preparando a terra para a plantação. Nos mostra duas imagens, né, de preparando a terra para a plantação. E pede para que a gente observe essas duas imagens lá na página 211. Né? Se uma granja cria galinhas para vender ovos, é necessário que as pessoas alimentem os animais, limpem o local, recolham os ovos e os embalhes para o transporte. Também é preciso que as pessoas levem os ovos para as fábricas ou para as cidades por meio de caminhões, carros ou até mesmo carroças. Né? O caso da granja de galinhas é apenas um exemplo dos vários tipos de trabalho no campo, certo? Bom, dentro desse assunto, continuando, nós vimos também o surgimento de feiras, né? E aí nós vimos que antigamente o trabalho ele era feito de forma manual, conforme eu falei anteriormente. Por isso os agricultores não conseguiam produzir muitos alimentos. Com o avanço tecnológico, né, no campo, as pessoas passaram a plantar, a colher muito mais, né? E aí eles conseguiam vender os alimentos, né? E eles vendiam de forma assim, excedente, né? Foram formadas, para vender os alimentos excedentes, foram formadas as feiras. Existiam feiras no campo que com o tempo foram levadas para as cidades. A palavra excedentes aqui significa que sobram, né? Então, o que sobrava ali não era desperdiçado e era vendido nas feiras. Feiras existem há milhares de anos, né? E a foto que o livro nos mostra, né, que é na página 212, o livro nos mostra essa página, que é um local, né, que ocorria uma feira há mais de 2000 anos. Muitas cidades surgiam ao redor das feiras, pois as pessoas queriam facilidade em comprar e vender seus produtos. Você sabia que antigamente alguns comerciantes eles viajavam centenas de quilômetros para vender os seus produtos? Então, isso acontecia porque muitas pessoas compravam os produtos em uma região para revender para outra região. A viagem era difícil porque havia poucas estradas no meio, estradas e ao meio de locomoção
e o meio de locomoção mais utilizado naquela época era o cavalo. Já imaginou passar semanas viajando para ir a uma feira a cavalo? Complicado, né? Então, nas feiras de antigamente havia músicas, jogos e brincadeiras. Ou seja, além de comprar e vender os produtos, as pessoas também aproveitavam para se divertir. Era uma forma de chamar mais clientes, né, para aquele tipo de feira. E aí, falando em tipos de feiras, nós, né, vamos encerrar o nosso estudo de hoje de revisão falando também sobre tipos de feiras. Então vamos lá. Nas cidades, as feiras mais comuns são as feiras de alimentos. Nelas é possível comprar o quê? Frutas, legumes, ovos e verduras. Outro tipo de feira muito comum é a feira de artesanato. Nelas estão à venda colares, pulseiras, bordados, roupas, louças e vários outros objetos e acessórios produzidos manualmente. Em muitas cidades, feiras de artesanato são pontos turísticos. E existe também as feiras agrícolas. Elas costumam ser festivas, onde se vendem máquinas agrícolas, animais e alimentos, além de promoverem sorteios e desfiles. Que legal, né? Bem divertida. Também há feiras de carros. Isso aí é bem, né, conhecido aqui no local onde a gente vive. Onde esses veículos eles são vendidos com preços mais baixos, certo? E existe também outros tipos de feiras, né? Feiras de roupas, né? Feiras de móveis, e a cada momento é divulgada uma feira diferente e com valores, né? O custo mais baixo, com certeza. E as pessoas aproveitam, né? Para visitar a feira, fazer um passeio e se divertir. Isso a gente encontra até os dias de hoje. Então, esse foi o nosso estudo, né? Revisando um pouquinho do trabalho manual no campo, na disciplina de ciências, tá? E eu espero que vocês tenham concluído um pouquinho mais, né? Tenham entendido um pouquinho melhor a disciplina através da nossa revisão, certo? Um beijo e até já!